Oi gente, estou aqui para mais um vídeo no canal e como vocês leram no título do vídeo, hoje vai ser o vídeo que eu vou estar falando do segundo período. Demorou, mas saiu. Esse vídeo que eu vou estar falando para vocês muitas coisas, como que foi esse segundo período, que na minha opinião foi o mais difícil até agora. Lembrando que eu já estou no quarto período, eu demorei fazer esse vídeo por alguns motivos que eu vou explicar ao decorrer do vídeo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai curtindo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação quando eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo o que achou do vídeo. Eu vou estar explicando para vocês como que foi cada matéria, sobre o que fala. Vou falar também sobre as avaliações, como que foi. Já vou começar com uma matéria difícil, que foi a matéria de acústica, física acústica para fonoaudiologia. Falava sobre ondulações, ondas sonoras, né, principalmente, mas também falava sobre produção da voz, que também gera uma onda sonora, tipos de onda sonora, psicoacústica. Então essa matéria já era uma preparação para a audiologia, que é no terceiro período. É até pré-requisito, né, de audiologia passar em física acústica. E tinha muitas contas, mas também tinha várias perguntinhas que caiu na prova, e eu fiz, né, o resumo que ele passou de um artigo, fiz os ED, mandava para ele por e-mail. Aí se fizesse todos tinha acho que 2 pontos, se eu não me engano, e o resumo valia 1 ponto. Eu não consegui tirar 7, né, para não ficar de prova final, mas essas provas teve um diferencial, a gente pôde fazer em casa, o professor deu 2, 3 dias para fazer, aí eu mandava por e-mail dele tudo respondido. Fiquei de segunda prova, as perguntas foi todas iguais quase, aí fechou minha média nessa matéria com 7,1. Na maioria das vezes os professores pegam, somam as notas e divide pela quantidade de atividade, avaliações que tiveram valendo ponto. Aí tem que dar 7, se tiver outra prova final. Se não tiver, aí tem que ser pelo menos 5. Vou falar agora de uma matéria de psicologia. O nome é bem grande, vou precisar ler aqui. Aspectos psicossociais humanos 1. Eu acho que é assim o nome, gente, porque até no site lá do aluno, no boletim, tá abreviado, entendeu? E a gente falava que era psico, tipo, a gente sempre fala o nome das matérias abreviado. A professora é psicóloga e fonoaudióloga, ela deu várias matérias assim. O que aconteceu? Isso de 2022, o segundo período, essa matéria tinham chamadas pelo Meet e a gente discutia sobre os assuntos do filme. Não teve prova, as avaliações foi só as cartas de demanda mesmo, que era tipo um resumo do filme, falando a nossa opinião, o que a gente aprendeu, relacionando com a fonoaudiologia. Ela deixava bem livre assim pra gente escrever o que a gente achou. Então eu tirei 8,5, foi uma nota boa, né? Eu esperava tirar um pouquinho mais, mas tá bom também. Eu me esforcei para fazer sempre as cartas de demanda, mas às vezes eu atrasava um pouquinho nas entregas, acho que foi por isso. E também eu não falava muito, né? Falava muito sobre os filmes, né? Eu ficava mais na minha. Tenho um pouquinho de vergonha às vezes de falar. E aí minha nota não foi tão alta, né? Agora eu vou falar de um PCI, que foi bem complicado para mim. PCI são várias disciplinas, né, da área de medicina, da saúde, né? É mais conhecido como área da medicina, né? Anatomia, histologia, fisiologia e embriologia. Eu já expliquei no outro vídeo o que é essas matérias todas, né? Mas vê o outro vídeo aqui, porque se você viu o outro vídeo, você vai saber, porque eu expliquei um pouco do que é cada disciplina dessa. E desde o primeiro período tem esse PCI, que o nome da disciplina desse PCI era bases morfos funcionais do aparelho fonoarticulador, desculpa gente, que o nome é tão grande, também estava abreviado lá no site do aluno. Eu vou falar um pouquinho só para vocês o que eu estudei dentro de cada matéria dessa.
Já falei que a fisiologia foi fisiologia respiratória lá no finalzinho do período. A embriologia foi a formação do nariz, em que semana, como que é essa formação da boca, né, das estruturas da boca. Depois teve um pouquinho dos alvéolos, pulmões, mais ligada à respiração. A anatomia. Anatomia, estudamos bastante os ossos dessa articulação, né, da TM, maxilar, mandíbula, várias coisinhas aqui no nosso crânio. Histologia, a gente já viu os tecidos, né? Já falei um pouquinho disso no outro vídeo. Tecidos, né, da nossa pele, do nosso corpo, só dá pra ver com o microscópio. Então a gente foi, viu no microscópio. Eu vou ver se eu deixo aqui algumas fotos pra vocês, eu com o microscópio toda boba, né? Então, quando chegou na parte de papilas gustativas, que a gente viu várias estruturas ali no microscópio, eu consegui entender bem melhor, porque eu sou mais visual, de práticas, né? E essas aulas práticas me ajudaram bastante a entender o conteúdo teórico. E na primeira prova eu não fui tão bem, mas na segunda eu já melhorei bastante. Teve tanto prova prática como prova teórica e aulas também. Para ver cada peça anatômica, e aí você tinha que dizer se era superior, se era inferior, lado esquerdo, lado direito, tipo de corte coronal, essas coisas todas, sabe, de uma vez só. E o nome, que era bem grande, né, o nome da peça, né, geralmente era grande o nome. E aí eu não consegui ir bem, eu fui bem irregular, né? Vou dizer assim, fui irregular. Eu só consegui me recuperar nas segundas avaliações. A histologia eu fui um pouco melhor na prova prática, foi na sala mesmo, fotos das estruturas no microscópio, e eu consegui identificar o funcionamento do pulmão, bronquíolos, alvéolos. A prova caiu bastante doenças, ele falou, mas eu acho que poderia ter falado um pouco mais. Fui bem mal na prova, mas eu pedi vista da prova e faltava décimos para me passar. Considerou algumas coisas que ele não tinha considerado anteriormente e no final das contas fiquei com 5 cravado. Passei, graças a Deus, né? Porque se eu tivesse ficado nessa matéria, eu não ia conseguir fazer várias matérias do terceiro período. Vamos para outro PCI, que foi Bases Morfofuncionais dos Sistemas Sensoriais. Tinha também Biologia, Histologia, Anatomia, Fisiologia. Por último também, porque para você estudar Fisiologia, que é uma matéria mais complicada, ter várias noções, na verdade, dessas outras. Também teve aula prática e aula teórica de anatomia. Não, histologia não teve, né? Só teve de anatomia só nesse PCI. Histologia foi primeiro, né? A professora, ela falava bastante sobre audição. Uma matéria que eu não posso deixar de falar é sobre embriologia. A matéria que me pegou, né? Hoje eu estudei cada semana de desenvolvimento do feto e os sistemas sensoriais, né? Desenvolvimento crâniofacial. Biologia eu não consegui entender, eu ainda estava me adaptando à faculdade. Eu moro muito longe da faculdade, tinha que acordar muito cedo para ir, era o dia inteiro estudando, né? Integral. Eu não consegui encontrar uma forma de estudar que me fizesse memorizar todo aquele conteúdo. Então, quando chegou na prova, eu fui muito mal. A prova teve só 5 questões, se eu não me engano. Eu sei que foi bem curtinha a prova, mas era toda discursiva. Descreva tal coisa, descreva outra coisa. Era só para descrever a prova. Se eu não me engano, tirei 1 ponto só na prova, a prova valendo 10. Mas eu consegui me recuperar
em anatomia nas provas seguintes. Na primeira prova eu não consegui tão bem. Histologia também, tirei uns 5 na primeira prova. E a última matéria, como eu falei, era fisiologia. Fisiologia, eu fui muito bem, graças a Deus. Não imaginava, que eu vi que se eu não tirasse mais de 7 nas últimas provas de anatomia, de fisiologia, eu não ia passar nesse PCI e não ia conseguir fazer quase nenhuma matéria do terceiro período. Com 5,3 eu passei, média final, né, depois de todas as avaliações, prova prática e teórica de anatomia. Continuando, vamos para a próxima matéria, né, que esse vídeo aqui tá ficando muito grande. Bioquímica. Ela misturava biologia com química. Na escola já era difícil, imagina na faculdade. Você junta biologia com química e ainda tem a ver com o corpo humano. O professor era compreensivo, ele passou 2 trabalhos em grupo, que a gente respondeu várias perguntas e mandava por e-mail dele. O grupo tirou 8 nesse trabalho, também fiquei com 8. Vamos para uma matéria de letras, fonética e fonologia. É uma matéria assim que eu não entendi nada de primeira. Toda aula eu tava com negócio, ou era sono, ou eu tava passando mal, ou era dor de cabeça. Não conseguia prestar atenção, né? Como vocês sabem, eu sou um pouco agitada e ao mesmo tempo desatenta. Depois vou gravar um vídeo aqui falando do TDAH pra vocês. Só vou ter certeza, assim, de tudo pra trazer o vídeo pra vocês certinho, explicando como que eu descobri e tudo. Mas eu já tenho um diagnóstico de transtorno de aprendizagem. Eram símbolos que retratava tipo uma variante, um sotaque, e a gente transcrevia, né, fazia transcrições, tinha que identificar o nosso sotaque, principalmente o que era usado, né, para produzir cada fonema. Quem é de letras sabe o que é isso, né? Como tem a área de linguagem da fonoaudiologia, então por isso que tem essa matéria no nosso currículo. Então a gente tem que saber muito bem fonética. E eu não consegui aprender de primeira, então o que aconteceu? Fiz primeira prova, fiz segunda prova, fiz terceira prova. Na terceira prova que eu fui tirar 5. Então eu reprovei nessa matéria, reprovei. E foi triste, né? Chorei muito, estudei muito também, mas já era um pouco tarde, porque eu tinha que tirar pelo menos 9 ou 10 para passar. Genética. Essa matéria até que foi tranquila. É difícil, mas foi tranquila. Genética junta genes, variação genética, síndromes. Eu não vou falar pra vocês nada muito técnico, eu só vou falar assim por cima, só pra vocês terem um pouco de noção do que eu estudei dentro dessa matéria. Mas a professora era super de boa, ela não passou prova, ela só passou um formulário pra gente responder, online mesmo. Aí tinha lá, pergunta, o que essa matéria vai ser importante, né, para o nosso futuro. Foi tipo para relacionar a genética com a fonoaudiologia, né, o que acrescentou a matéria. Se eu falava nas aulas, eu não falava nada, gente, eu sou muito tímida, por incrível que pareça. Eu tenho um pouco de medo de falar as coisas dos outros rir, de eu falar besteira, sabe? Eu tenho um pouco desse medo. Tô tentando, assim, o canal até me ajuda nisso, de eu me soltar mais, né? Perder esse medo, assim, de falar as coisas, de falar o que eu aprendi. Botei lá, que eu não falava muito, eu não ia mentir. Então tinha umas 4 perguntinhas nesse formulário. Fiquei com 8 pontos. De informação em saúde, tivemos que fazer um trabalho em grupo sobre artigo científico. Basicamente a matéria foi estudar artigos científicos, tipo o que é, como achar artigos para citar no artigo que a gente fizer. Era artigo, a matéria, né? E relacionando com informação sobre a saúde, né? Porque a gente só tem informação pra gente atuar na nossa área
através dos artigos, né? São o que dá base para as nossas técnicas, práticas. Então a gente teve que fazer um trabalho em grupo sobre um artigo, né? Fizemos um artigo sobre Covid-19 e a atuação do fonoaudiólogo. Ficou muito bom. E a professora já botou um medo, né? Ela falou que todos tinham que estudar muito bem para apresentar, mas só um ia apresentar. Porque, tipo assim, ia ter um sorteio, ia ser uma pessoa do grupo, mas só que a gente só ia saber depois do sorteio, no dia. Graças a Deus não fui sorteada. Ai, gente, se tiver que evitar, eu evito, sabe? Porque, ai, gente, todo mundo tem medo de apresentar trabalho. Vai me falar que você não tem medo. Eu tenho medo. Então, eu não apresentei, mas eu estava preparada, assim, para apresentar. Me esforcei, né? Então, no final das contas, nota final 9,5 para a próxima disciplina, que foi metodologia científica. Nela a gente estudava regras básicas do procedimento que produz conhecimento científico. Até tirei do Google aqui para ficar bem certinho para vocês entenderem. Então, foi também trabalho em grupo. Tivemos que fazer um projeto de pesquisa e a gente escolheu, era um tema bem grande, gente. Era cantores, amadores de igrejas, se eu não me engano, era evangélicas do Rio de Janeiro, que faz um tempinho, sabe, gente? Então, eu dei uma esquecida. Eu acho que foi isso o tema. Eu fiquei com a introdução, eu quis começar logo. Também apresentamos, cada um apresentou a sua parte que escreveu. Eu apresentei, fiquei meio nervosa, mas eu acho que eu falei direitinho. A próxima disciplina que eu vou falar é Práticas Fonoaudiológicas 1. Tem vários módulos, né? E não teve prova, né? Menos mal, né? Depois de tanta prova. A professora não conseguiu levar a gente nos ambulatórios para ver as práticas em si. O que a professora passou? Foi filmes também. Filmes, cada semana era um filme, discutimos na aula sobre o tema do filme, relacionando um pouco com a fonoaudiologia. Filmes tinham vários assuntos que a gente debatia na aula. Tinha que escrever sobre esses filmes e documentários também. Então, para fechar a nota final, a professora falou: vocês podem fazer poesia, música, o que vocês quiserem. Então, é poesia. E eu quis também fazer um vídeo. Então eu fiz um vídeo com a minha parte da poesia, né? Cada uma fez um pedaço, né? E aí deu tudo certo. Eu fiz o meu falando sobre um filme muito interessante. Eu vou deixar o nome aqui, que eu esqueci o nome do filme. No final, gente, veio 10. Vamos para a próxima disciplina, a última disciplina que eu vou estar falando nesse vídeo. É a disciplina de sintaxe, outra de letras. Ai, gente, eu vou te falar, complicado, hein? Deem valor ao português, deem valor aos nossos linguistas, porque eu vou te falar o que é sintaxe, gente. O que é sintaxe? Sintaxe é o conjunto de regras que rege a construção de frases no português. Ó, junta regência, vocês lembram disso? Vocês lembram disso do ensino médio? Junta regência, junta ambiguidade, o professor falou bastante, né? Falou de vírgula, falou de afasias, né? Porque tem a ver, principalmente com a nossa profissão de fonoaudiologia, a pessoa não consegue formular frases com sentido. Então é um tipo de afasia isso, tem um comprometimento neurológico. Então junta com letras também. Mas ó, vou te falar, o professor era bem legal, né? Bem compreensivo. Eu fui a única pessoa que não conseguiu passar de primeira, na primeira prova. Faltou, acho que 3 décimos, se eu não me engano, para me passar. E fui lá, fiz a recuperação, era de consulta também, todas as 2 provas foi de consulta. E mesmo assim, gente, não foi fácil. Tirei 5 novamente, né? Novamente não, porque antes faltou uns 3 décimos, né? Isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Eu demorei a gravar esse vídeo por isso. Eu tava tomando coragem, né, de
trazer esse desabafo, né? Porque o segundo período foi complicado, então esse vídeo teve um pouco de desabafo, sim. Tava me preparando, né, pra me expor aqui pra vocês, que eu sei que eu não tô aqui pra passar uma imagem de que é tudo perfeito, tudo maravilhoso, eu sou muito inteligente e que eu não tenho dificuldade, não é isso. Se você tem qualquer sonho, siga em frente, tenha resiliência. Eu sei que é difícil, a gente chora, a gente quer desistir, mas eu não desisti, tô aqui pra falar pra vocês. Estou indo para o final do quarto período. Em breve vai ter vídeo do terceiro e do quarto período. Em breve vai ter vlogs aqui, várias novidades. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, curte, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo, sugestão de vídeo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Tchau, até o próximo vídeo.